Enquanto falamos a palavra de Deus, o poder de Deus opera. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1,16. Diga glória a Jesus. Então ouça com atenção que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Hoje vamos, pelo Espírito Santo, procurar falar sobre coisas profundas do Senhor. A pregação está sendo gravada. Seria recomendável ouvir depois da gravação para tentar compreender em toda a amplitude o que o Senhor quer falar hoje. Êxodo 33, versículo 7. Tomou Moisés a tenda, estendeu-a para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saiu à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficou em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantou e inclinaram-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornou ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Num, mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Senhor amado, faz-nos compreender as verdades profundas do Senhor pelo Espírito Santo. Como diz em 1 Coríntios 2, o Senhor nos dá gratuitamente a conhecer aquilo que é do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Irmãos, este texto fala de uma tenda particular que Moisés edificou fora do arraial. Arraial porque o povo de Israel tinha saído do Egito, moravam todos em tendas no meio do deserto. Arraial era onde era o ajuntamento dessas tendas. Moisés edificou uma tenda fora, isso antes de construir o tabernáculo. O tabernáculo vem um pouco mais à frente. Ele construiu uma tenda para buscar ao Senhor fora do arraial, fora do tumulto, das intrigas, das contendas, do burburinho que havia no meio do povo. Eram mais de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, uma multidão muito grande. Ali ele ia para buscar ao Senhor. O Senhor se manifestava numa forma de uma coluna de nuvem que descia à porta daquela tenda, e o Senhor falava com Moisés cara a cara. É uma expressão idiomática que quer dizer que o Senhor falava efetivamente. Era um diálogo. Moisés falava, o Senhor falava, e havia diálogo entre ambos. Todo aquele que queria buscar ao Senhor ia fora à tenda. Aqui já é um prenúncio da obra do Espírito Santo, porque aqui não era por lei, não era obrigatório todos irem a esta tenda. Iam os que queriam. Depois, quando veio o tabernáculo propriamente dito, era por lei que todos tinham que ir ali para adorar o Senhor. Aqui já é um prenúncio da obra livre do Espírito Santo, em que os verdadeiros adoradores buscam espontaneamente ao Pai, sem ter uma compulsoriedade nisto. É espontâneo. Diga glória a Jesus. Aqui o servidor de Moisés, Josué, Números 13 diz que o nome original dele era Oséias. Oséias significa salvação. Josué significa salvação de Deus. É uma transliteração também do nome de Jesus. Josué e Jesus é o mesmo nome no hebraico. E Josué, servidor de Moisés, nunca se apartou desta tenda, significando que ele sempre quis buscar ao Senhor. Nunca ninguém o mandou, ninguém o compeliu a isso, ele quis, desejou. E por causa disso que ele tornou-se depois o sucessor de Moisés. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós estamos nesta terra para fazer bem ou fazer mal? Para salvar a vida ou para matar? Jesus perguntou isso para os fariseus em Marcos capítulo 3, versículo 4. Fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Nós estamos na igreja para fazer bem ou para fazer mal? Nós estamos para servir a Deus ou para fofocar da vida alheia e arranjar defeito na vida dos outros? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos para servir ao Senhor. Então Isaías 1 diz assim: aprendei a fazer o bem, diz o Senhor. Repita comigo: eu preciso aprender a agradar ao Senhor.
Irmãos, a Bíblia chama isso de o mistério da piedade. Piedade significa dedicar-se a Deus. Mistério por quê? Porque só Deus pode revelar como nós podemos agradá-lo. Nós não temos que fazer para Deus o que nós gostamos. Se eu der para minha esposa um presente que eu gosto, isso não tem valor quase nenhum, porque você tem que dar um presente de acordo com o gosto do presenteado. Então eu tenho que agradar a Deus de acordo com o gosto de Deus. As religiões é o homem tentando à sua moda chegar a Deus. Não, mas para eu chegar a Deus eu tenho que saber o que Ele gosta e o que Ele quer. Diga glória a Jesus. Irmãos, isso é só Deus pode revelar. Irmãos, Mateus 16, 17, quando Jesus disse assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro. Diga glória a Jesus. Por mais que tenha um jogo de palavras envolvido nisto, a pedra é a revelação que Pedro tinha recebido e Pedro tinha confessado. Quando Jesus perguntou: o que dizem os homens ser filho do homem? Disseram os discípulos: uns João Batista, outros Jeremias, outros Elias e outros, alguns dos profetas. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu: bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a revelação que Pedro recebeu de Deus. Repita comigo: a igreja é formada através de pessoas que receberam revelação do próprio Deus. Revelação significa, de repente, todo o véu da tua consciência, da tua mente, do teu espírito, da tua alma é retirado e você compreende com todo o âmago do teu ser, compreende que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a salvação de Deus, que há um só Deus e o caminho para Ele é Jesus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. A igreja só é edificada por pessoas que receberam revelação de Deus. Irmãos, tem frequentadores de igreja que vêm porque a mulher força, o pai e a mãe forçam, os pais forçam, o vizinho constrange, o colega de serviço insiste, ou porque gosta dos hinos, ou porque acha a palavra interessante. Mas, irmãos, isso não edifica a igreja, isso não perdura. As portas do inferno não prevalecem contra ela, disse Jesus nesse texto já citado. Só quem tem revelação de Deus, quem recebeu revelação de Deus, é que vence as obras do diabo. Diga glória a Jesus. A quem não foi revelado pelo Espírito Santo, que não foi por um constrangimento familiar ou social, a quem não recebeu essa revelação, irmãos, vem o diabo e derruba. A igreja só foi edificada até hoje por aqueles que receberam revelação do próprio Deus. Como dizíamos, irmãos, como agradar a Deus é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16, na verdade grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Só de ouvir o versículo, muitos já conhecem, de o ler, outros deveriam conhecer. Fala para si, misericórdia. Só de ouvir o versículo você percebe que ele está falando de Jesus, manifestado na carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Fala evidentemente de Jesus, mas fala também de todo aquele que quer chegar a Deus, que tem que ser tão piedoso, tão dedicado a Deus como Jesus. O padrão que Deus quer é Jesus. Então nós temos que ser imitadores de Cristo, como era o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11:1. Diga glória a Jesus. Entendendo este versículo citado, manifestado na carne, quer dizer, Jesus era Deus pré-existente, há 2003 anos atrás, mais ou menos, encarnou-se, viveu como homem aqui na terra, 33 anos, foi crucificado, morreu, ressuscitou, ao terceiro dia está vivo para sempre. Era Deus na eternidade pregressa, é Deus para toda a eternidade. Diga glória a Jesus. Mas veio aqui nessa terra e viveu nesta carne como homem e foi santo. Significa que é possível viver nesta carne como nós,
com todas as paixões e concupiscências, com toda a inclinação, com todos os atrativos deste mundo. É possível viver nesta carne e ser santo. Jesus se manifestou em carne para acabar com a desculpa humana. Diga glória a Jesus. Fala assim, não tem desculpa. Jesus viveu também neste corpo e venceu. Justificado em espírito, quer dizer, para agradar a Deus tem que ser em espírito, no Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo de Deus, tem que ser batizado no Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Se você não é batizado no Espírito Santo, busque o Senhor nas madrugadas e em jejum, clame ao Senhor, porque, como diz Jesus, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Continua este versículo, visto dos anjos. Jesus foi servido por anjos. João 1,51, na verdade vereis os céus abertos e os anjos descendo, subindo sobre o Filho do Homem. No Getsemane diz em Lucas 22 que um anjo foi confortar Jesus. Mateus 4, após a tentação no deserto, os anjos vieram servir a Jesus. Irmãos, assim também é com todo aquele que quer servir a Deus. Visto dos anjos, tem um duplo aspecto. Os anjos de Deus nos servem. Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Falo assim, ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Hebreus 1,14, não são todos eles porventura espíritos ministradores enviados a servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Irmãos, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34, 7, 8. Diga glória a Jesus. Visto dos anjos, os anjos de Deus e os anjos do maligno nos contemplam para saber que nós somos do Senhor, propriedade do Deus vivo. 1 João 5,18, aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Filhinhos, vos escrevi porque já os tendes vencido. 1 João capítulo 4. Diga glória a Deus. Irmãos, então, visto dos anjos, também dos anjos malignos, para sermos vencedores. Colossenses 2,16, e tendo despojado todos os principados e potestades, triunfou deles em si mesmo na cruz. Repita comigo, todo crente tem vitória sobre o diabo. Fale assim, todo crente. Diga glória a Jesus. Tem que vencer o diabo. Se não for vencedor, não pode entrar no reino dos céus, porque no livro do Apocalipse diz que é só ao que vencer. Pregado entre os gentios significa que nós somos cheios do Espírito Santo para servir, para proclamar a palavra de Deus. Entre os gentios quer dizer a toda a criatura debaixo dos céus, sem distinção de raça. Crido no mundo quer dizer, servir a Deus tem que ser com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Crido no mundo quer dizer, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Temos que viver no meio sem sermos contaminados por ele. Temos que resistir a todas as influências, vivendo no meio de um mundo sensual e materialista, e sermos vitoriosos. Diga glória a Jesus. Irmãos, igreja não é fuga de pessoas que não vencem as concupiscências e vêm se internar dentro da igreja. Não. A igreja é lugar onde as pessoas adoram a Deus e saem ao mundo vitoriosas em Cristo Jesus. E recebido na glória, termina o versículo, recebido na glória, significando que Jesus vai nos levar para a glória. Toda a piedade e dedicação a Deus vai culminar na glória celeste. Fala, irmão, assim, eu quero ir para a glória. Louvado seja o nosso Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, dedicado a Deus, como Moisés, que espontaneamente edificou esta tenda para servir ao Senhor. É o mistério da piedade, é aquilo para o que o Senhor quer nos conduzir. Diga glória a Jesus. Deuteronômio 10:1 diz que Deus mandou Moisés preparar, alisar 2 tábuas de pedra, subir ao monte, porque Deus iria escrever nestas tábuas. Irmãos, a obra de Deus é uma cooperação entre Deus e o homem. Deus escrevia nas tábuas, mas Moisés tinha que alisar as tábuas para Deus escrever. Repita comigo, eu preciso preparar o meu coração para servir a Deus. Diga glória a Jesus.
Eu preparo o coração para depois Deus escrever. O que significa isso, alisar? Irmãos, tem que tirar, como diz ali, 1 Pedro capítulo 2, deixando, pois, toda malícia, engano, invejas, murmurações, desejai ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite genuíno não falsificado. Diga glória a Jesus. Quer dizer, nós temos que tirar essas coisas do coração, quebrantando-nos diante de Deus, para que o Senhor possa escrever a sua lei em nós. Repita comigo: a devoção a Deus depende do interesse pessoal. Irmãos, nós estamos na dispensação do Espírito, não é dispensação da lei. No Velho Testamento, qualquer judeu, ele tinha obrigação de ir ao tabernáculo servir a Deus, senão ele era excluído da congregação de Israel. Hoje ninguém é obrigado, vem se quiser. Mas aqui nessa tenda já tem um prenúncio disto, irmãos, porque Josué escolheu servir ao Senhor e resolveu ficar apenas na presença de Deus. É interesse pessoal. Jesus disse em Lucas capítulo 7, os seus muitos pecados são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Tem pessoa que ama muito a Jesus, e tem pessoa que ama pouco, e tem quem nem ama. Fala assim, misericórdia. Você ama muito a Jesus ou pouco? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, diz em João 15. Se você disser, eu amo Jesus, você leu a Bíblia essa semana? Ah, pastor, não tive tempo. Então você, além de tudo, é mentiroso. Faz misericórdia. Além de não amar, é mentiroso. Faz misericórdia. Como diz que ama Jesus e não lê a palavra de Jesus? Diga glória a Deus. Então, irmãos, a devoção é parte do interesse pessoal. A pessoa tem que buscar a Jesus. Irmãos, até a lista do nome dos apóstolos parte do princípio, irmãos, da afinidade. Aqueles que tinham mais afinidade com Jesus. Eu vou ler para os irmãos verem. Lucas 6,14. Esses são os apóstolos: Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que o traiu. Quer dizer, na ordem de afinidade, os que estavam mais próximos e os que estavam mais distantes. E por último, o Judas. Fala-se misericórdia. Quem tem mais afinidade com Jesus? Você orou essa semana? Quanto? 30 segundos por dia? Que afinidade com Jesus, né? Que coisa incrível. Fala-se misericórdia. Uma questão de afinidade, tem que buscar ao Senhor. Vimos nos feriados a parábola das 10 virgens. Quando soar o clamor, eis o noivo, não vai ter mais tempo de encher-se do azeite. Diga glória a Jesus. Fala assim, tem que buscar a Jesus. Buscar. Isso é parte do interesse. Ai, pastor, eu gostaria que Deus fizesse alguma coisa assim para eu buscar a Deus. Isso depende de você, meu amado. Você quer que Deus alise a pedra e escreva? Fala-me assim, misericórdia. Diga glória a Jesus. Irmãos, devoção a Deus, logicamente, significa resguardar-se do mundo. Quer dizer, é dedicar-se às coisas de Deus e dar as costas a outras coisas. Aqui diz a palavra que Moisés, para ir à tenda da congregação, tinha que deixar o arraial para trás. E o povo ouvia pelas costas, quer dizer, Moisés dava as costas para toda aquela contenda, aquela encrenca, para servir a Deus. Irmãos, Isaías 49:2 diz assim, ó: fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da sua mão me cobriu, e ele me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Aljava é aquele negócio que coloca-se nas costas para guardar as flechas. Diz esse texto que Jesus, esse texto é profético com relação a Jesus, diz que Jesus era uma flecha limpa, quer dizer, não contaminada. Repita comigo: o servo de Deus não pode se contaminar com este mundo. Então, quer dizer, resguardar-se, ficar no esconderijo do Altíssimo, conseguir estar no mundo sem se contaminar com ele, sem se deixar influenciar com ele.
Diga glória a Jesus. Significa reservar-se para o Senhor. Significa agradar a Deus e não aos homens. Irmãos, quem agrada aos homens são os falsos profetas. Falam assim, falsos profetas. Tiago 4 diz que quem quer ser amigo de Deus constitui-se inimigo do mundo e vice-versa. E quem é amigo do mundo e quer ser amigo de Deus, o texto ainda diz que é adúltero. É uma profanação espiritual. Meu amado irmão, para ser piedoso e dedicado a Deus é necessário estar ocupado com as coisas de Deus. Fala para o irmão do lado, ocupado com as coisas de Deus. E atente bem para isto. 1 Timóteo 4,15, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Irmãos, o servo de Deus tem que estar ocupado com as coisas de Deus, porque casa desocupada é atrativo de demônios, diz em Mateus 12,44. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor hoje colocou no meu coração um peso, já desde durante o dia, um peso porque o Senhor revelou ao meu coração de tantas pessoas que vêm aqui neste lugar, ouvem a pregação, mas não colocam em prática. Ouve que tem que orar, que tem que jejuar, que tem que buscar o Senhor. Meu amado irmão, não é salvo aquele que concorda com a pregação, é salvo aquele que pratica o que foi pregado. Diga glória a Jesus. Mas nós colocamos no boletim essa semana, irmãos, não é o assentimento intelectual com a pregação que me salva, é ser parte integrante dela, é praticar, é viver, é encarnar a palavra de Deus. Diga glória a Jesus. Tem gente, coloquei no boletim, tem gente que acha que só porque está na igreja certa, ouvindo a pregação certa, ele está salvo. Não. Que adianta a pregação ser certa e a tua vida não ser correta diante de Deus. Diga glória a Jesus. É necessário pôr em prática, estar ocupado com as coisas de Deus. Deuteronômio 22:9 diz assim: não semearás o teu campo com diversas espécies de semente. Repita comigo: para eu ser dedicado a Deus, eu não posso confundir as coisas. Irmãos, por isso que João Batista foi criado no deserto, para aprender a discernir a voz de Deus e depois não se confundir com diversas vozes que há. Aquele profeta que diz lá em 1 Reis 13, o que foi repreender o rei Jeroboão, não teve a mesma sorte, foi enganado por outro profeta mais antigo que ele, desviado do caminho da verdade, e aquele profeta, apesar de ter grande unção, acabou morrendo por causa disso. Irmãos, então nós precisamos não confundir as coisas. Diga glória a Jesus. Irmãos, estive lendo um livro muito profundo que fala sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Ouça isso que você vai conseguir compreender muita coisa. Adão e Eva pecaram no jardim do Éden e saíram ali da graça de Deus naquele jardim e passaram a habitar numa terra amaldiçoada. Deus disse: maldita a terra por causa de ti, porque eles comeram da árvore da ciência do bem e do mal. Irmãos, a partir de então o homem começou a ter ciência do bem e do mal, sem ter condições de abster-se do mal e sem ter condições de praticar o bem. Irmãos, a partir de então o homem se tornou um ser ambíguo. Ambíguo quer dizer uma pessoa que ora parece boa, ora parece má, ora parece correta, ora parece incorreta, ora parece decente, ora parece imoral. O homem é um ser ambíguo. Ouça isso, porque o homem comeu da árvore da ciência do bem e do mal. O homem se tornou do bem e do mal ao mesmo tempo. Irmãos, por isso que tem gente que não é de Jesus, mas faz coisa boa, porque é o bem e o mal que habitam na mesma pessoa. Formas de misericórdia. E o escritor desse livro diz o seguinte: não dá para saber o que é pior no homem, se é o mal que está nele ou se é o bem, entre aspas, que está dentro dele, originário desta árvore. Irmãos, por isso que tem doutrinas espiritualistas que dizem para as pessoas praticarem boas obras, que com isso elas conseguem justificação.
Irmãos, tem gente que pode fazer coisa boa, mas faz coisa ruim também. E o mal que ele faz acaba anulando o bem, porque fica tudo contaminado. Irmãos, Tiago 3 diz, uma fonte não pode dar água boa e água ruim. Vira uma pessoa ambígua, fica uma fonte turva. Tem gente que faz boas obras e dá esmolas e adultera. Quer dizer, ele está, na verdade, querendo compensar um erro com uma virtude incompensável. Fala assim, misericórdia. Então, meu amado, quando nós vamos evangelizar alguém, a gente tem que dizer isto. Desde o jardim do Éden, o homem tem o bem e o mal dentro de si. Ah, mas eu sou bom. Mas é mal também. E um anula o outro, você está perdido, você precisa de Jesus. Meu amado, é por isso que diz na palavra em 1 João 1, Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Por isso que Jesus disse, vê pois que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque se a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Diga glória a Jesus. Que adianta ser bom para todo mundo e dentro de casa é uma praga para a mulher, para os filhos? Isso anula tudo fica contaminado. Tiago 1 diz assim, que se alguém tropeça em um ponto da lei, torna-se culpado de todos. Diga glória a Jesus. Então a pessoa que não tem Jesus, e diz assim, não, mas eu sou bom, mas é mal também. E por isso que precisa de Jesus. Irmãos, o bem que é originário do próprio homem não serve, porque é um bem contaminado. Só Jesus é bom. Só Jesus é intrínseca e completamente bom. Diga glória a Jesus. Não tem mal nenhum em Jesus. Até Pilatos perguntou, que mal fez ele? Fala assim, Jesus nunca fez mal. Diga glória a Jesus. Irmãos, então por isso que para servir a Deus não pode ter as misturas que são da nossa alma. Nós precisamos andar em espírito. Repita comigo, eu preciso andar em espírito. Irmãos, andar em espírito significa sempre se humilhar diante de Deus. A soberba é um mal que vai nos perseguir até a morte. Nós precisamos sempre nos humilhar. Por isso que Davi diz assim, da soberba livra o teu servo, Salmo 19. Quer dizer, a soberba corre atrás da gente. Então nós precisamos sempre nos humilharmos diante de Deus. Diga glória a Jesus. Meu amado, ouça isso aqui para você entender. Por isso que eu disse que hoje queríamos falar de coisas profundas. Colocamos isso no boletim, me entenda. O mundo físico, o mundo da natureza é criado por leis feitas pelo próprio Deus e o mundo segue essas leis de forma automática, sem uma ingerência direta de Deus. Deus fez para funcionar automaticamente. A terra gira em torno do seu próprio eixo. Tem as leis da natureza, a lei dos minérios. Se alguém descobre uma lei da natureza, por exemplo, como extrair ouro, ele descobre que o ouro dá em tal lugar, para se extrair ouro, faz assim, faz assim, faz assim, e para lapidar você faz assim, assim, assim. Leis da natureza, você consegue uma riqueza, você consegue se beneficiar. Não precisa ter comunhão com Deus para isso. Uma pessoa pode ser materialista, descobre como funciona o negócio e faz. O mundo espiritual também é assim. Assim como o mundo físico, o mundo espiritual também é guiado por leis. Por isso que tem as 4 leis espirituais. Diga glória a Jesus. O mundo espiritual é guiado por leis. E tem gente que descobre como funciona alguma coisa espiritual e acaba usando sem ter conhecimento de Deus. Você sabe como que é o nome disso? Bruxaria, feitiçaria. Ouça, essa aqui é uma das menores, um dos melhores conceitos de bruxaria. Bruxaria é dominar, manipular algum espírito para proveito próprio ou proveito de outrem. Fala-se misericórdia. Irmãos, por isso que Balaão, diz lá o livro de Números, profetizava coisas de Deus e não era de Deus. Pelo contrário, é um dos exemplos mais perniciosos da Bíblia, que Jesus usou lá para as igrejas de Pérgamo e de Tiatira, dizendo que era aquilo que tinha aquelas igrejas que tanto perturbava Jesus. As obras de Balaão. Quais são as obras de Balaão? Ter conhecimento de coisas espirituais e não ter comunhão com Deus. Sabe o que é bruxaria? É conhecer versículo e não orar. É conhecer Bíblia
e não buscar a Deus. Sabe o que é bruxaria? É ouvir pregação, conhecer alguma coisa para usar quando lhe convém, contra a mãe, contra o pai, contra o patrão, para lascar uns versículos assim, e não orar. Isso se chama bruxaria. Faz misericórdia. Irmão, só que isso vai longe. Tem gente que descobre meios espirituais de descobrir o que o outro está pensando. E faz isso como se fosse profecia. A pessoa não ora, a pessoa não tem amor pelo outro. A pessoa é fofoqueira, é intrigueira, age pelas costas, manipula aqui, manipula ali e profetiza. Isso é feitiçaria. Faz misericórdia. Feitiçaria da brava. Crente evangélico dentro da igreja é feitiçaria. Porque alguém profetizar e não ama o outro, irmãos, isso é obra do diabo. Mas por isso que tem tantos profetas e profetisas que depois se descobre coisas horríveis que fizeram, porque isso é obra de Satanás. Mas pastor, como que ele profetiza? Jesus disse em Mateus 7, naquele dia muitos me dirão, Senhor, mas eu profetizei em teu nome. A pessoa aprendeu a profetizar. Irmãos, o mundo espiritual é muito estranho. É possível aprender a profetizar sem ser de Jesus. E profetizar coisa de verdade. Faz misericórdia. Meu amado, por isso você tem que ter cuidado. Chega alguém enrolando língua para o teu lado, dá uma olhada assim. Você conhece a pessoa? Não vai embarcando na primeira que você ouve. Ai, pastor, mas ele falou o que eu estava pensando. Bruxo faz isso também. Mecanismos até assim, de psicanálise, de paranormal. Faz misericórdia. Irmãos, não pode ter confusão de sementes. É isso que estamos falando para servirmos ao nosso Deus. Nós temos que estar submissos ao Espírito Santo de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes as pessoas embarcam em movimentos espirituais que começam com profecia. Meu amado, sempre que você ouve profecia do tipo assim, todo o povo desta igreja está desviado, mas eu estou levantando um grupo de verdadeiros fiéis. Essa obra do diabo é velha, meu filho. Se você cair, você é muito ultrapassado. Faz misericórdia. Tudo que visa separação, tudo que visa dizer que você é bom em detrimento da grande gleba de pecadores, faz misericórdia. Irmãos, isso é muito diabólico. Irmãos, é coisa que não é feita com amor. Aí sabe, pastor, o senhor me deu um sonho que esta igreja está desviada da verdade, que não se prega isso. Quem que te deu o sonho? Você sabe quem foi? A primeira pergunta, você ama a igreja? Diga glória a Jesus. Esse é o distintivo do que é de Deus e do que é do diabo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos despertar, o Senhor quer abrir os nossos olhos. Repita comigo, o Senhor quer abrir os meus olhos. Meu amado, o Senhor tem mostrado muitas pessoas aqui na igreja de olhos fechados. Ouve, mas rebate, não toma para si. Irmãos, tem gente que durante a pregação fica tentando adivinhar para quem o pastor está falando. Eu acho que isso é para fulano. Isso é para fulano. Fazem misericórdia. A pregação é para mim. Fala para assim, é para mim. Mas o Senhor tem mostrado pessoas de olhos fechados, ouve, mas não põe em prática. E o abismo está à frente. Abacuque 2:1, o destruidor está junto de ti. Fala-se misericórdia. Irmãos, o Senhor quer abrir os nossos olhos, para que nós guardemos a semente do Senhor, sem mistura alguma, para que sirvamos só ao nosso Deus, sem as misturas da alma. Repita comigo, eu preciso ter discernimento. Repita comigo, eu quero ter comunhão com Jesus. Meu amado, ouça isso, carne só gera carne, diz Jesus em João capítulo 3. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Diga glória a Jesus. Irmãos, a história de Ismael, eu li em outro livro um comentário interessante que ele fez, o escritor dizendo assim: muitos ministérios geram Ismaéis,
porque não sabem esperar o tempo de Deus, tomam as atitudes por si mesmo, gera Ismael. O Ismael acaba sendo abençoado, mas acaba depois sendo uma grande pedra de tropeço. Faz misericórdia. Então, irmãos, o crente está na igreja, ele ouve a pregação. Eu tenho que esperar em Jesus, eu tenho que ter paciência no Senhor. Tá. Só que vai passando o tempo, vai dando uma ansiedade. Mas eu não estou conseguindo dinheiro, o meu casamento não está bom, então eu preciso tomar alguma coisa, então eu vou fazer alguma coisa. Vai e faz. É como Abraão, que resolveu daí ir na conversa da Sara, teve o caso com Agar, nasceu Ismael, que depois foi um motivo de perseguição. Farma-se misericórdia. E o Ismael cresceu e virou um povo imenso, até maior que o outro povo. Farma-se misericórdia. Gálatas 4 diz que o que era nascido da carne acabou perseguindo o que era nascido do Espírito. Irmãos, na igreja tem gente que é gerado na carne. Sabe o que é gerado na carne? Veio na igreja e gostou, achou assim simpático, achou assim bonito. Ai, que bom, aqui não fala de dinheiro, né? Ai, que bom, e achou bonito, e foi ficando, e ficou. Só que isso é filho da carne, não é filho do Espírito, porque não teve uma revelação do Espírito Santo de Deus dentro de si. Diga glória a Jesus. Farmazinho, você precisa do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmãos, encerrando nesta noite, ouça depois mais uma vez essa palavra para você compreender tudo o que o Senhor está falando. Diga glória a Jesus. Repita comigo: nosso maior chamado é para crer em Jesus. João 6,29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Irmãos, tem gente que entra na igreja, passa um pouco de tempo assim: pastor, eu quero trabalhar para Jesus, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Só que quando ele tem um problema, ele morre de ansiedade, porque ele não crê que o Senhor tem poder para resolver isso. Então ele não está fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus, fala assim, a obra de Deus é crer. E sabe o que é crer? Está com um problema? Ajoelhe e coloque aquilo em oração, até sentir no coração que está resolvido. Quem engana de mãe de Samuel, que só levantou quando o coração já estava aliviado. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus é a árvore da vida. No jardim do Éden tinha a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore só produziu morte e produziu todo esse caos que a gente vê até hoje. Jesus é a árvore da vida. Fala assim: Jesus é a árvore da vida. Nós precisamos comer de Jesus. Irmãos, Jesus é o alimento espiritual verdadeiro. Irmãos, o alimento espiritual verdadeiro é crer em Jesus. Diga glória a Deus. É esperar. Vem para a igreja, está com um monte de problema. Faz um ano, o problema não resolveu ainda. Espera em Jesus. Fala assim: espera. Este é o caminho. Qualquer outro caminho, irmãos, é só ciência do bem e do mal, que não produz nada de bom. É esperar em Deus. Este é o verdadeiro fruto. Este é o que o Senhor quer para nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem gente, ouça isso, estamos encerrando. Tem gente que entra dentro da igreja e acha que para agradar a Deus, ou para crescer, ou para ter maturidade espiritual, ele precisa assim trabalhar exaustivamente. Ele vai em cultos todos os dias, ele faz visita, ele corre. Irmãos, mas isso é apenas uma manifestação de ansiedade. Diga glória a Jesus. Isaías diz assim: em vos converterdes e em repousardes estaria o vosso descanso e a vossa salvação. Diga glória a Jesus. Irmãos, sabe quando isso acaba? Quando você entrega definitivamente o teu coração a Jesus. Entrega totalmente, quando você faz um pacto com Jesus de servir ao Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação, de não se separar nunca de Jesus. Diga glória a Deus. Daí o teu coração descansa, e daí você descobre o que é vida em abundância em Jesus, que Jesus disse em João 10:10. Vamos ficar de pé. Glória a Deus.